Eu começo esse vídeo com a Sandra, que é psicóloga, trabalha com famílias, com crianças. E eu quero saber de você, Sandra, qual o impacto que o filho temporão ele causa no núcleo familiar? Olha, eu acho que no primeiro momento um impacto é grande, é uma angústia, né? Como todo mundo quando recebe a notícia de que vai ter um filho. Só que na questão de um filho temporão, essa angústia é maior, porque essa pessoa já tem uma certa idade, aliás, o casal, né? Eles têm uma certa idade, eles às vezes estão com uma situação financeira equilibrada, mas também tem a questão de, e aí, o futuro como vai ser, né? E fora os medos em relação a como essa criança virá, porque a partir de uma certa idade, a possibilidade de haverem algumas síndromes, tais como a síndrome de Down, ficam extremamente maiores, né? Então, eu acredito que no primeiro momento o impacto é esse, né? De uma preocupação, né? Muito grande. Mas depois, eu acho que, eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem que ter metas na vida. E vamos combinar que criar um filho a partir de uma certa idade é uma meta desafiadora, né? Então, eu acredito que nesse sentido é muito bom para a pessoa, porque ela passa a focar nisso. E o casal com mais idade, ele já não tem mais aquela preocupação do casal jovem de acertar tal. Ele já está mais tranquilo, ele já está mais seguro, eles já estão mais sábios, né? Então eu acredito que nesse sentido é muito mais fácil. Porém, tem aquelas questões, será que eu vou conseguir acompanhar meu filho com a minha idade? Será que eu vou estar com ele até ele se tornar uma pessoa independente, né? Então, acho que gera uma série de conflitos, né? Nesse sentido. Mas pode ser uma experiência muito gratificante para a família inteira, né? Uma experiência, eu acho que o casal passa também a se preocupar mais, cuidar da saúde, se empreender em novos projetos para poder ter uma renda melhor, para cuidar dessa criança, né? Enfim, eu acho que no fundo... Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, com certeza. A mãe do Enzo, que tem 17 anos, do Giorgio, que tem 14, e da Manu, que tem 4. Sam, a Manu, ela foi planejada? Puxa, nenhum dos meus filhos foi planejado, tenho que Nenhum? admitir. Você é corajosa, então, hein? Eu engravidei do primeiro quando eu trabalhava como jornalista em Tóquio. Tipo, realizado meu sonho de recém-formada e tal, engravidei, fiquei com receio de ter o bebê lá e voltei pro Brasil. Quando eu ia voltar, porque minha vaga no trabalho não estava bem preenchida, eu engravidei do segundo. Então nenhum foi planejado. Nossa. E a Manu, 14 anos. E aí eu 10 anos depois do... 10 anos depois do Giorgio. Giorgio, que é o meu segundo filho, eu engravidei da Manu e eu tinha, tipo, a minha empresa estava muito bem, tinha aberto uma empresa de comunicação, estava muito bem, cheia de clientes e eu tinha que dar conta de... Eu até escondi a gravidez no começo dos clientes, porque eu fiquei meio assim, o que eu faço? Eu tinha um monte de seminários que eu ia ser a pessoa que ia no palco falar e tal, fazer as entrevistas. Como é que eu faço? Eu sou a pessoa à frente disso e faço para convencer os clientes de que tudo bem, eu vou dar conta. Né? Já é difícil você dizer que você vai dar conta tendo 2 filhos, todo mundo acha que você vai largar o trabalho, cada febre. E aí, como é que você faz para continuar e a pessoa acreditar que você vai funcionar E na tendo empresa grávida? a pessoa já faz aquela cara. E eu engravidei com 40 anos da Manu, né? Os meninos foi na faixa dos 20, foi mais fácil, porque todo mundo espera que você tenha filho nessa idade. Quando você tem 40, além de ninguém esperar, você tem um monte de exames diferentes, a expectativa é outra. Até os meus pais, eu achei que eles iam entrar num estresse, o que ia acontecer, né? Então, foi um grande desafio profissional. Além de tudo, não ia planejar uma coisa dessa, mas foi a melhor coisa. E eles pensavam, então, irmão? Não, eu Nem falava... passava pela cabeça. Eu nem falava deles, brincando nem que eu tinha fechado a fábrica. Já tinha fechado a fábrica. Então, eles tinham vontade, mas sabiam que não iam ter, né? O Giorgio, que era o meu caçula, né? A gente, para contar da gravidez, a gente viajou para um hotel especial, tal, um resort. E aí era Dia das Crianças, era um feriado. E aí em cima da cama eu combinei e a gente deixou 3 presentinhos de Dia das Crianças. E eles abriram os 2 maiores e o pequenininho, quando eles abriram, eles viram que era uma boneca. Daí a gente já contou que era a irmãzinha que estava vindo.
E o George chorou por 40 minutos. Sério? De Mas felicidade. de alegria. Ele queria muito ter um queria um irmão. menino ou uma menina? Ele queria um irmão, qualquer irmão, coisa. é importante. Um pequeno para ele cuidar. E uma menina veio, aquela coisa, todo mundo fala, como? Você não vai tentar uma menina? E de repente veio uma menina, então completou o quadro, né? Você deixou de fazer alguma coisa nessa época? Não, eu trabalhei até o penúltimo dia. Trabalhou direto? Foi... Super bem. A gravidez foi tudo bem também? Foi minha melhor gestação, foi Por que incrível. que você acha? Porque do Enzo, eu engravidei no Japão e eu tive um pouco de sangramento, tive que ficar em repouso por um mês lá e tal, com risco de perder. Eu já tinha perdido o bebê antes dele, então foi uma gravidez tumultuada no começo. Depois eu mudei de país e eu peguei 2 verões nessa gravidez. Você acha que você Quem já ficou curtiu grávida mais? sabe Você como é curtiu que é. mais essa terceira gravidez? Essa terceira eu tinha certeza que ia dar certo. É estranho, né? Quando você é mais velho, Você se sentia mais experiente, assim, talvez? Não, eu tinha mais segurança de que ia dar certo. Porque cada filho é um, né? Quem tem mais de um sabe que nunca vai ser igual. Mas eu tinha muita tranquilidade que ia dar certo. O que eu tinha receio, que tipo de mãe eu ia ser depois dessa idade, como é que eu ia fazer para lidar com uma muito pequena, os meninos já numa adolescência. A diferença entre a Manu e o Enzo é 13 anos. É muita diferença. Como é que eu ia fazer para atender todas as atividades? Para cumprir todas as coisas, para não deixar de ser a mãe companheira que eu era antes. E a Sam, ela é blogueira, tem o blog Mãe com Filhos. Foi mais ou menos nessa época que o blog nasceu? Por causa da Sam, por causa da Manu? Foi mais ou menos alguma coisa assim? Então, o Mãe com Filhos, eu preciso admitir, foi um projeto editorial que eu coordenei por 2 anos e meio. E a marca depois mudou a percepção global de como é que atender os clientes e eu fiquei com conteúdo. E aí todo mundo me cobrava, porque já existia um Twitter Mãe com Filhos há anos. Eu falava muito sobre maternidade. Muita gente, muito blogueiro jovem, quando ficou grávida, me falava assim, eu era uma das primeiras pessoas que a pessoa falava no Twitter assim, olha, agora eu vou ter bebê, eu preciso de muitos conselhos seus, né? E sempre era o Mãe com Filhos esse vínculo. E aí quando a Manu veio, eu falei, não, acho que eu preciso de um espaço para começar a falar disso, que seja separado, que eu vou voltar a um conteúdo. Eu nunca tive blog exatamente de mãe. O A Vida Quer, que é o meu projeto que nasceu em 2005, nasceu com 1000 ideias e os meninos já eram maiorzinhos quando ele surgiu. E ele não era especificamente, eu vou falar de fralda, eu vou falar de bebê, eu vou falar das dores da gravidez, eu vou falar de puerpério. Para poder falar à vontade, eu criei Mãe com Filhos. E eu não gosto de ficar sozinha. Então, Mãe com Filhos é um projeto que é meu, mas eu chamo muitas blogueiras, outras amigas que não têm aonde falar das suas experiências de mãe. Dividir, compartilhar. Então assim, tem uma delas, ela é coach de carreira. Aí ela lá é a mamãe fitness. Então é um espaço para muitas pessoas como eu, troca. que é o seu lado A, que as pessoas entendem como lado B, que é ser mãe, né? E se você acha que os meninos, com a vinda da Manu, eles criaram mais autonomia? Nossa, com certeza, é impressionante. Porque eu saí de cima deles, né? Não tem, a gente é muito... as mães são muito galinha choca, né? Mas daí quando você tem outro ovo pra chocar, você solta os pintinhos. Eu acho que teve um pouco disso, assim. Eles ficaram muito mais independentes, eles aprenderam a cuidar também, não só da Manu. Eles foram muito generosos quando eu estava grávida. Passar a gravidez com filhos grandes é uma experiência linda, em que você troca de papel. O filho pode cuidar de você, porque você está um pouco mais vulnerável naquele momento. E também, para quem tem adolescente, eu falo brincando assim, é uma ótima maneira de mostrar para os filhos por que não ter filho cedo. É mesmo? Porque dá muito trabalho, né? A criança tá vendo, o adolescente está vendo que dá trabalho. Ele tem percepção de tudo que representa ter um filho. Eu acho que acaba sendo uma ótima oportunidade, uma escola mesmo, do que é a família. Para ele também, naquela fase rebelde, perceber, olha, tudo bem, tô brabo com a minha mãe agora, mas olha tudo que ela fez para mim antes, porque é óbvio que ela fez para mim. Eu tô vendo ela fazer pro bebê, né? Tem famílias que relatam que a criança ficou com ciúme, mas eu acho que quando tem essa diferença grande como a gente teve, mais do que o ciúme, a criança, o adolescente, no caso, percebe isso tudo fizeram para mim também, porque eu era incapaz de fazer sozinho. E eles participavam. Não vamos falar ajudar, né? Porque mas ajudar não é legal, né? Não, ajudar não. Em tempos de, né, dos homens participarem, os meninos também participam até hoje. Muito. Cada um do seu jeito, né? Assim, o Enzo, por exemplo, era ótimo com a Manu bebê, porque ele é um menino muito calmo.
Então ela gostava muito do colo dele, dormia, ele tinha muito orgulho que ela dormia com ele e tal. O George é mais agitado, ele é o amigo que brinca, mas o George foi o que deu certo. Ele, quando ela cresceu um pouco mais de 1 ano e meio, às vezes eu saía um pouquinho, ou eu não estava do lado dela na hora, ele falava, eu troquei a fralda. Então, você deixava, assim, na medida do com possível. controle, eu deixava porque achava que eram experiências de empoderamento que eles tinham que ter. De, eu sou capaz e tal, oriental. Aí depois de que toma uma atitude, você fala, então agora eu vou te ensinar como é que faz. Olha como é que eu faço, né? Será que a gente faz igual? Tinha que administrar tudo, né? E eu continuei trabalhando, a Manu foi comigo pro trabalho. E até hoje ela te acompanha, né? Em Quando muitos eventos que a gente acompanha do blog da Sam, e muitos eventos a Manu tá junto e leva super de boa, né? Eu levo muito a sério o movimento internacional, que aqui no Brasil é mais fraco, mas eu milito muito, né, nessa linha que é leve seus filhos pro trabalho. Assim, acho que no exterior tem alguns países que fazem esse dia formal em que as empresas permitem levar pro trabalho. Até na Peppa Pig tem um dia que a Peppa vai no trabalho do pai e tal. Tem vários países em que tem um dia para você levar o filho lá e ele vê o que é o teu ambiente, entender a sua realidade. E eu faço isso sempre que possível. Acho que é importante para a criança entender quando você fala, agora eu estou trabalhando, é isso que eu estou fazendo. A criança concretiza. No caso... E a empresa que você trabalha e os seus clientes também entendem que aqui, a inserção da mulher na sociedade é dessa pessoa múltipla, que tem todas as faces e não vai deixar de ser aquela. Sam, se você pudesse dar uma mensagem agora para as mães que estão com um filho pequeno que chegou agora e, nossa, tá naquele, né, naquele estresse da chegada de um bebê temporão, e para a mãe que quer ter um filho, apesar da diferença de idade, já tem filhos crescidos e quer ter um filho agora, qual seria a sua mensagem? Puxa, sabe que eu escuto muito isso? Às vezes as pessoas veem a nossa família na rua e falam assim, nossa, eu queria ter essa coragem. Eu queria isso e tal. É um prazer imenso ter um bebê depois que você já tem segurança de que você vai fazer tudo certo, ou que os erros não são tão graves. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, se você tem vontade, o seu marido também tem vontade, tenha. Porque todo mundo merece essa alegria, esse prazer, se tem vontade. Não dá pra gente ser forçado pela sociedade. Tem gente que fala assim, eu queria que o fulano tivesse companhia. Desculpa, depois de 10 anos de diferença, não vai ser companhia. Né? Não vai funcionar desse jeito. Perto, às vezes não é companhia, né? Não dá pra ter filho Você não pode ter filho porque outra pessoa quer. É. Você tem que ter filho porque você quer. Mas se você tem essa vontade, é uma vontade do casal, eu costumo estimular a pessoa a ter. Porque é um prazer você ter com essa segurança, certeza do que você está fazendo e de que se errar não é o fim do mundo, né? Que você tem esse direito de viver. O conselho mesmo que eu dou para quem está com bebê, não importa a idade dos pais, aproveite. Passa muito rápido. Passa rápido, de verdade. Eu tenho os grandes, eu acho que eu consigo viver com mais alegria, Manu, porque eu sei que vai passar muito rápido. Eu estava outro dia conversando com uma amiga, Silvia, domingo, na saída da igreja. E aí eu expliquei, eu não pude ir no sábado, no teu evento, professor. Eu sei que foi legal, mas não pude ir. Ela falou, eu vi que você falou que ia. Então, na hora que eu fiquei pronta, vestida, tudo pra sair, tinha acabado de tomar café com a Manuela, ela olhou pra mim e falou, que bom que a gente tá vestida igual, a gente tá tão linda igual, vai ser ótimo a gente ir junto. E ela ia numa pré-estreia. E aí eu falei, a mamãe vai com você. Por quê? Porque eu sei que o evento foi legal, mas aquele dia junto com ela não ia se repetir. Então, o conselho que eu dou pra quem tá com bebê é que nenhum dia vai se repetir. Todos os dias vão ser únicos, então tem que aproveitar aquele dia e não ficar pensando, será que eu tenho que ensinar hoje? Eu tenho que colocar aqueles cartões que diz a palavra, aprender com 1 ano e meio a ler carro? Eu tenho que procurar a melhor escola. Será que eu já peço a vaga agora para a escola quando eu tiver 7 anos? Sabe? Não pense em nada disso. Senta no chão e brinca. Porque aquele dia é único, não vai ter um outro. E com essa mensagem da Sam, a gente encerra mais um vídeo do canal Família Conectada, que a gente possa aproveitar bastante nossos filhos. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, nos acompanhar pelo Instagram, no Twitter e, claro, se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau!